Hoje vamos assistir a imagens raras de fenômenos naturais que foram capturadas acidentalmente pelas câmeras de testemunhas. Você está no canal Eternidade Lab, o laboratório de conteúdo eternamente relevante. Alguns acidentes tecnológicos combinados com as forças da natureza são tão loucos que é difícil acreditar que sejam reais. Imagine isto! No porto polonês da cidade de Gdansk, ventos fortes moveram uma enorme estrutura de guindaste. As rajadas literalmente o levaram pelos trilhos até jogá-lo na água. Uma queda impressionante, não é? Chega um momento em que percebemos o quanto nossa civilização é frágil em comparação com o poder da natureza. Granizo é um fenômeno comum, desde que não seja muito grande. Caso contrário, a chuva se torna um desastre natural. Curiosamente, nos tempos antigos, as pessoas acreditavam que sons altos podiam parar uma tempestade. Então disparavam canhões quando uma tempestade de granizo se aproximava. Não sabemos se isso funcionava. É por isso que é melhor não arriscar e ficar em casa quando o tempo está realmente ruim. Uma rajada de vento repentina pode mudar seus planos e sua rota. Este vídeo realmente permitirá que você sinta toda a força do furacão Ida, que atingiu o estado da Louisiana em 2021. Um corajoso testemunho ainda encontra forças para comentar a filmagem, mesmo quando sua própria propriedade está prestes a voar pelos ares. Agora mesmo, os telhados começam a sair das casas. É incrível como o vento é forte. Ele vira contêineres como se fossem de papelão. Não há como se preparar de verdade para uma rajada dessas. Esse vento só se intensifica. De acordo com os meteorologistas, a velocidade do furacão ultrapassou 140 milhas por hora. Imagine o que ele é capaz de levar. Espero que aquele cara estivesse protegido por uma estrutura sólida. Agora entendemos de onde surgiram os rumores sobre raios de OVNIs. Basta assistir a este show de relâmpagos. A energia de um único raio é suficiente para ferver um lago ou partir uma árvore inteira em pedaços em questão de segundos. Este arco-íris de fogo impressionante é um tipo raro de refração da luz solar, quando cristais de gelo hexagonais planos se alinham horizontalmente em uma nuvem. Quem poderia discordar que a natureza não é a maior artista? Depois de uma tempestade, a natureza às vezes nos recompensa com presentes impressionantes. Um arco-íris que parece tão perto que você quase pode tocá-lo. Vemos uma tempestade de areia massiva se aproximando da cidade de Assuan, no Egito. Essas tempestades épicas podem transportar milhões de toneladas de areia e partículas finas de poeira. É assim que elas viajam através dos oceanos, do Saara até o Mar do Caribe. O melhor sinal de que o inverno está acabando é quando o gelo se quebra e o rio congelado ganha vida. Poético, mas incrivelmente desconfortável. Toda primavera, a natureza apresenta um verdadeiro espetáculo chamado A Deriva de Gelo no estado de Illinois. Todo o fluxo se desloca solenemente pelo rio. Mesmo quando o gelo se quebra e derrete, a espessura das placas de gelo ainda pode exceder 6 polegadas.
Aqui, você pode ver a dramática ruptura da geleira Perito Moreno na Argentina. Um dos espetáculos mais inspiradores que não significa necessariamente que tudo esteja bem com o nosso clima. Ou a avalanche tinha tudo perfeitamente planejado, ou aquele veículo tem um número da sorte. This is fine. Uma avalanche se aproxima implacavelmente, e percebemos que a paisagem foi projetada pela natureza especificamente para ela, não para uma vista pitoresca de uma cabana. O apocalipse também pode chegar dessa maneira. Observamos o movimento de uma avalanche nos Alpes. Sua velocidade pode superar 65 pés por segundo e transportar centenas de milhares de toneladas de peso. É por isso que as áreas propensas a avalanches são constantemente monitoradas por organizações especializadas, como a Associação Americana de Avalanches. Acho que se a erupção de um vulcão fosse prevista com precisão de um dia, os ingressos para este show poderiam ser vendidos por um preço mais alto. Todos os hotéis próximos se tornariam plataformas de observação. O que começa com fumaça termina com fogo, como deve ser. Alguns dos shows mais majestosos e poderosos da Terra são as erupções vulcânicas. Claro, é melhor observá-los a uma distância segura. Flow on the street. This is the road to the Blue Lagoon. And the new lava will flow over the road. Look at that. And they rebuild it. They rebuild a new road. At the road to the Blue Lagoon. E então chega a hora de observar as cinzas. A vista é chocante. Não é gelo, mas lava, que pode transformar uma paisagem em um deserto sem vida. As estradas estão bloqueadas e a lava ainda está fumegando. É uma pena que aquela montanha de asfalto potencial, a natureza tenha decidido usá-la não para construir uma estrada, mas para destruí-la. Pode-se observar infinitamente as ondas do Oceano Atlântico, quebrando nas costas de Portugal. Este lugar incrivelmente bonito também é chamado de a Boca do Inferno. Quando uma enchente ocorre em uma metrópole russa, não é motivo para parar o transporte público. Вообще похую. O sul da Espanha é conhecido por sua aridez, mas uma tempestade repentina pode transformar as ruas em rios furiosos. Os rios de montanha na Suíça são conhecidos por seu temperamento selvagem durante as enchentes. Por isso, suas margens são reforçadas com barreiras de pedra, caso a correnteza traga uma pilha incontrolável de troncos. A mesma anomalia ocorreu em um rio, no famoso Vale Suíço de Emmental. A causa do fluxo torrencial foi uma mudança repentina no clima. Primeiro, houve uma longa seca e o leito do rio secou, e depois vieram fortes chuvas. E tudo o que a água pôde carregar do fundo do rio, troncos, galhos e detritos, decidiu levar tudo de uma vez. É por isso que viver ao lado de um rio é perigoso. Só porque não houve uma enchente em 100 anos, não significa que não acontecerá hoje.
Quando uma tempestade com granizo causa uma inundação, o verão se transforma em um inverno infernal e as estradas precisam ser limpas novamente com uma pá. Este é um daqueles casos em que realmente é necessário escolher uma rota diferente. Uma chuva forte na Carolina do Norte lavou completamente um trecho de estrada de 40 pés de comprimento. Mais de 4 polegadas de chuva caíram em pouco tempo e os rios locais começaram a transbordar. Começaram inundando represas de castores e depois romperam uma rede de tubos de drenagem, o que desencadeou uma reação em cadeia. E assim, um riacho inocente se transformou em uma poderosa torrente que engoliu parte da estrada como um pedaço de bolo. Sia! Deslizamentos de terra são alguns dos eventos mais perigosos e imprevisíveis em áreas montanhosas, quando o solo firme se transforma em lama viscosa e incontrolável. O mais assustador dos deslizamentos de terra é a incerteza. Nunca se sabe quando e onde eles vão parar. Os construtores se tornaram testemunhas de um poderoso fluxo de lama. Normalmente, trabalhar em uma área com um terreno difícil implica muitos riscos. Normalmente, nos filmes, criaturas assustadoras emergem de lugares como este. Esperamos um pouco mais. Hardangervidda é um planalto montanhoso no oeste da Noruega, o maior planalto de alta montanha da Europa, alcançando até 5.240 pés acima do nível do mar. Aqui se encontra um parque nacional com vistas incrivelmente bonitas, mas quando as montanhas ficam inquietas, um deslizamento de rochas do cume pode se transformar em um verdadeiro bombardeio de pedras. As plantas também demonstram o poder da Mãe Terra. Este é um daqueles casos em que a natureza rapidamente toma conta das coisas abandonadas. Qualquer espaço vazio é preenchido com vida. É um mistério como esta árvore sobreviveu. Ela quase perdeu sua conexão com suas raízes. E esta árvore suspensa nem toca o chão. Aparentemente, ela se alimenta espiritualmente. É de partir o coração ver como as antigas e poderosas oliveiras são consumidas por dentro pelo fogo. Foram incendiadas deliberadamente por uma boa causa, porque toda a plantação de oliveiras estava ameaçada por uma bactéria apelidada de assassina do olival. Somente na Itália, milhões de árvores poderiam morrer devido à infecção. A cepa se espalha rapidamente por meio de insetos que transportam o vírus de uma árvore para outra. Se uma árvore já estiver infectada, ela deve ser destruída junto com os grupos vizinhos. Pesque um peixe grande ou pequeno, ou muitos pequenos. Oh, obrigado! Um peixe pode acabar na costa por várias razões. Por exemplo, golfinhos às vezes conduzem cardumes de peixes para águas rasas, e correntes fortes podem de repente jogar todo o cardume na costa com uma onda. Um espetáculo incrível, realizado por baleias jubarte, mas este é apenas seu modo único de alimentação. Elas criam redes subaquáticas de bolhas de ar, e essas espirais, subindo à superfície, cercam cardumes de peixes, proporcionando às baleias muita presa fácil em um só lugar. Assim, não perdem tempo montando grandes porções. Além disso, as baleias executam tarefas complexas com uma abordagem em equipe. Elas são caçadoras verdadeiramente eficientes. A alimentação abundante significa sobrevivência para elas.
pois seus estômagos podem conter de 10 até 1.300 libras de comida. Este efeito incrível não é causado por um fenômeno natural, mas por micro-organismos. Graças às propriedades bioluminescentes do plâncton, entramos em um mundo fantástico. O mar brilhante tira o fôlego e o brilho está vivo. O tamanho do plâncton é menos de 1/4 de polegada, mas essas pequenas luzes acendem com força quando algo as perturba, as ondas do mar ou um toque. Excelente psicoterapia, não é? Acontece que as lendas dos dragões são pura verdade. Apenas com o tempo, os monstros encolheram. Uau! Ui! Fantastic! É incrível como a natureza incorporou a coordenação nas aves. Quando um bando se reúne em uma árvore, você não espera um tal espetáculo de emoções. Os cientistas acreditam que é assim que começa a migração. Alguém deve dar o sinal, e essa árvore aparentemente serve como ponto de encontro. Short fit, but a sweet fit. Peace. Isso não é um baile de borboletas, mas uma festa de morcegos. Antes de sua caça noturna, eles giram em frente ao seu refúgio diurno, aparentemente esperando pelos retardatários para todos partirem juntos em um voo aterrorizante de valquírias. Imagine estar dentro daquela caverna ao anoitecer quando eles acordam. O dono deste carro precisa de uma previsão do tempo personalizada. Se nos países do norte os campeonatos de pesca são organizados no inverno no gelo, na Ásia eles têm que realizar uma regata peculiar em águas turvas. Don't know, but there's a hole, and all the water's draining into it. Este lago em Oregon é chamado de Lost Lake, de fato, não poderia haver um nome melhor. Fica em um parque natural perto do Monte Jefferson, e todos os anos este corpo d'água passa por uma transformação notável. Os riachos de inverno o transformam em um lago completo, mas na primavera quase toda a água drena por um buraco de 2 pés de largura, fazendo com que o lago desapareça. A razão para isso é uma área única formada por antigos vulcões. Sob o lago, há uma rede de canais conhecidos como tubos de lava. Quando há muita água, esses tubos se enchem e mantêm o nível da água. Mas quando os riachos param de alimentar o lago, toda a água drena por este ralo natural. Lost Lake, Oregon. About an hour and 15 minutes from Salem, Oregon. Worth the adventure. Pode-se ver tais redemoinhos durante as inundações de maré. A onda começa a girar porque a água com diferentes características se mistura. Isso não é gelo nem neve, mas depósitos de sal marinho. Uma verdadeira queima é quando tudo derrete não de maneira figurada, mas como queijo em uma frigideira. Com esse clima, seria perfeito grelhar bife sem fogo. Por que não utilizamos a energia solar ao máximo? Você nunca sabe onde e quando acontecerá o próximo espetáculo da natureza. Mas lembre-se sempre de que sua vida vale mais do que qualquer espetáculo. Não arrisque sua vida por vídeos impressionantes. Vejo você nos próximos episódios no canal Eternidade Lab. On the street. This is the road to the Blue Lagoon.